caros diáconos Antônio, Reinaldo, caros irmãos, hoje no Evangelho Jesus fala sobre a vigilância, um tema recorrente, muitas vezes aparece esse tema nas Escrituras. Esse aqui está funcionando também, né? Eu vou usar aqui, depois eu uso outro um pouquinho. Deixa eu só achar a primeira leitura aqui, peraí, está aqui. E muitas vezes ele fala sobre a importância da vigilância, vigiai e orai, quantas vezes? E aí chama a atenção uma hora que ele diz o seguinte: para a gente não estar dormindo, estejamos despertos, né? Não estejamos sonolentos, né? E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas como é isso, né? Então a gente tem que estar sempre acordado, não pode mais dormir. Se ele chegar de madrugada e for dia no Japão, aí o pessoal do Japão se deu bem, e a gente aqui do Brasil perdeu, né? Fazer o quê? Paciência? Não é essa a lógica, né? Ele fala aqui, né? Vossos rins cingidos e as lâmpadas acesas. Os rins cingidos, né? Que nem o padre, o diácono também usa um símbolo, né? É um paramento também. E fala sobre isso, os rins cingidos à cintura, né? Eles usavam, na época de Jesus, essas túnicas, esses mantos, né? E eles se cingiam justamente quando eles iam trabalhar, né? Eles iam fazer qualquer ofício, qualquer trabalho, fosse no campo, ou algum trabalho mais pesado, eles se cingiam, se amarravam, para não ficar a roupa atrapalhando, né? Então, uma expressão que uma vez um padre usou, que é mais comum nossa, e a gente pode comparar, é arregaçar as mangas, né? A gente diz isso quando vai por mãos à obra, né? Quando vai trabalhar. Então, vamos arregaçar as mangas, ninguém fica de braço cruzado, todo mundo tem que trabalhar. A gente usa essas expressões, né? Então, talvez encaixariam bem aqui. Os rins cingidos seriam hoje para nós as nossas mangas arregaçadas, né? As nossas mãos postas à obra, né? Não braços cruzados, né? E as lâmpadas acesas, sem dúvida, é a fé. A lâmpada da fé, a luz de Cristo que nós escolhemos, tem que estar sempre acesa. Agora até me ocorreu, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, naquele documento Lumen Fidei, a luz da fé, ele fala sobre esse tema, né? E ele vai dizer uma coisa interessante sobre aquilo que a gente não sabe, que a fé não revela. Ele diz: a fé é uma luz que ilumina o nosso caminho, como uma lâmpada que ilumina a nossa trilha, o nosso caminho. Essa é uma expressão também que o padre Otácio usa muito. Nosso caminho não é um trilho. O caminho cristão, o caminho da nossa vida não é um trilho, é uma trilha. Não é aquela coisa encaixadinha ali, é uma trilha. A gente sabe mais ou menos por onde a gente tem que ir. Às vezes a gente parece que perde o caminho, às vezes está mais difícil, mais pedregoso, tem uma lama ali, às vezes tem um mato, eu não sei se é para ir por aqui ou por ali. É uma trilha, a gente vai ali. E nós temos essa luz que nos ilumina, a luz da fé que nos ilumina. E aí eu volto ao Papa Bento, ele vai dizer, aqui na penumbra, na sombra da nossa história, da nossa vida, onde nós não temos muitas vezes as respostas, e Deus tão claro para nós, nós caminhamos muitas vezes na escuridão, caminhamos na fé e não na visão. A fé é essa lâmpada que ilumina a noite e que nos conduz pelo caminho. Ela deixa muita coisa na obscuridade. Ela não traz todas as respostas. A fé não tem a pretensão de ter todas as respostas. Muitas coisas permanecem um mistério para nós, mas ela é suficiente. É uma luz que é o bastante para o caminho. Ela nos mostra por onde devemos ir. Jesus nos deu toda a luz necessária, Ele que é a luz do mundo, o sol da justiça, Ele nos deu toda a luz necessária para nós fazermos esse caminho. Então, rins cingidos, lâmpadas acesas, o trabalho e a oração, bem no estilo dos monges, né? Trabalho e reza, né? Marta e Maria, todos nós, toda a igreja é chamada a fazer assim, né? Como Marta está sempre com mãos à obra, trabalhando, servindo ao Senhor nos irmãos, mas sem se perturbar, sem se afligir, como Marta lá levou um puxão de orelha de Jesus, né? Mas sermos também como Maria, que escolheu a melhor parte e se colocou sentada aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui, todos nós, né? Estamos sentados aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Eu também, eu agora sou ministro dele, mas eu também estava ali sentado, ouvindo e acolhendo, né, a palavra de Jesus. A Virgem Maria nos ensina a guardar no coração, colocar em prática, né? Pois bem, e aí chama atenção isso aqui, né? E se ele chegar à meia-noite, 3 da manhã,
Felizes os que assim encontrar, despertos, acordados, com lâmpadas acesas, mãos à obra. Então, já falei, bom, não é porque chegou de madrugada e a gente está dormindo, mas eu tenho para mim que é justamente isso, ou seja, e se Jesus chegar naquela hora em que falta luz? Jesus é a luz do mundo, ele me segue, não anda nas trevas. Existem períodos, existem momentos da história, talvez, existem ambientes, existem nações onde a presença de Cristo é mais forte, e outras onde ele é tratado com indiferença ou até hostilizado. Quantos momentos na história, quantos ambientes na nossa vida nós conhecemos assim? Eu acho que é isso, ali é meia-noite, é 3 da manhã, é 3 da madrugada, ali onde a luz de Cristo não brilha, e nós às vezes ficamos acuados ali diante daquelas trevas, e nós não manifestamos a nossa fé com tanta clareza. Ou então a gente pensa, bom, ninguém é fiel, ninguém caminha com Deus, então também acaba que a gente se deixa levar pela multidão. E ele fala, felizes aqueles que mesmo no ambiente avesso e às vezes hostil, permanecem firmes ali e fiéis. Felizes, bem-aventurados se os encontrar assim. Então é isso, mesmo que tudo à minha volta seja trevas, eu vou tentar ser essa luz de Cristo. Dom Helder Câmara que dizia isso, né? Se tudo ao seu redor for trevas, pense bem se não é você a luz que deveria iluminar aquele ambiente. Nem que seja a chama de uma pequena vela ali, mas nós temos a chama de Cristo no coração. Nós temos a lâmpada da fé, que ilumina qualquer situação, por mais difícil que seja. Então nós devemos iluminar também esses ambientes, onde a gente chega e Cristo é tratado com indiferença, hostilizado, onde Ele agoniza, sofre e padece até hoje. Então nós somos chamados a ser como um sirineu ali, e ajudar Cristo a carregar sua cruz naquele ambiente. Felizes os que o Senhor encontrar assim, mesmo contra a corrente, mesmo se o ambiente não favorece, se todos dormem, mas ele continua desperto na fé com sua lâmpada acesa. Então, que seja assim para nós. E aí, casou muito com a primeira leitura de hoje, que é justamente do personagem que nós vamos meditar hoje, nesse caminho da antiga aliança. A igreja foi admiravelmente preparada na antiga aliança, no povo de Israel, nos patriarcas e nas grandes figuras que a gente vai ver durante esses dias da novena. Ontem nós vimos Adão, que é imagem de Deus, a quem Deus deu tudo, colocou no paraíso, mas que acabou se revoltando. E depois Jesus é o contrário, Jesus, o homem que na cruz age como homem do paraíso. Adão se revolta, Jesus na cruz diz, Deus é bom, eu coloco minha vida na mão dele. E depois Abel, também vimos Abel, que é morto pelo seu irmão, e também aí é figura de Cristo, ele sim que é o novo homem, e que é aquele que é morto pelo seu irmão, e o sangue de Abel clama por justiça, Jesus clama melhor, mais eloquente o seu clamor, o seu grito, porque clama por misericórdia. E hoje nós vamos fazer esse caminho e chegamos na figura de Noé, que foi alguém que viveu justamente isso, num ambiente, num contexto adverso. Talvez ali para Noé fosse meia-noite ou 3 da manhã, porque as pessoas na época de Noé não seguiam a Deus, não eram tementes a Deus, e por isso Noé foi tão favorecido, porque ele permaneceu fiel, mesmo sabendo que os outros não eram. Não se deixou influenciar pelos que estavam à sua volta, mas ele se dispôs a ser fiel. O tema, o versículo que nós pegamos, diz justamente isso. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. E é o que vai dizer aqui o texto, né? O texto de Noé, ele nos chama atenção também, de alguma maneira parece que ele forma e prepara a comunidade, justamente sobre isso, porque vai falar aqui numa linguagem muito humana. O Senhor viu que tinha crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então, olha que linguagem humana, como se Deus fosse de fato um pai, feito de carne como nós, como eles viam a Deus segundo as suas limitações. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, ficou com o coração magoado, e disse, vou exterminar o homem da terra, desisto, né? Não dá certo, a sua maldade é muito grande. Então, vejamos como tem aqui um sinal. Deus, ele fica triste quando nós fazemos o mal,
Deus fica magoado quando os homens fazem guerra e fazem mal uns aos outros, a ponto de pensar em destruir a humanidade. Mas aí depois a mensagem no final da história de Noé, nós sabemos também, é justamente no contrário. Deus viu que os projetos do coração eram maus, mas mesmo assim Ele disse, não vou destruir a humanidade. Mesmo eles me magoando, mesmo me deixando tristes, não vou destruí-los, vou amá-los. Então aqui tem uma mensagem, primeiro que é uma exortação ali, um convite a não magoarmos o coração de Deus, fazendo guerra, fazendo violência, fazendo mal aos irmãos. Mas tem também um convite à confiança, a esperar sempre em Deus, que mesmo diante das nossas misérias, não desiste de nós, não nos abandona. Então essa, eu vejo como sendo a mensagem ali, dessa passagem de Noé, desse episódio, que é tão conhecido nosso, até folclórico, né? A Arca de Noé e assim por diante. Mas tem muita coisa para a gente aprender daqui, sobretudo na figura de Noé. E agora eu queria trazer ele, justamente fazer essa comparação com Jesus. Mas antes só isso, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. E aí diz aqui, então, Deus vai exterminar os homens e com ele os animais, répteis, as aves do céu. Coitado, não tem nada com isso, né? As aves do céu, os répteis, os animais não fizeram nada, coitado, né? O homem que fez maldade, vai todo mundo, não, vai morrer junto, já que eu vou matar logo, mandar um raio, não dá para separar, vai todo mundo junto, né? Então, coitado, eles vão pagar por nós, né? Que coisa curiosa. De alguma maneira o homem, ele redime a criação toda também, os outros animais, né? Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que toda a criação geme em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a nossa libertação, né? Então, todos eles também gemem em dores de parto. E aí, diz aqui, né, que ele resolveu destruir tudo. Deus estava arrependido, estava magoado, vou destruir, chega. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Deus viu um homem ali bom, ali naquela multidão, tem um justo, achei um ali. E o Senhor disse a Noé, aí aqui pula um pouquinho, né? Tem lá toda a aliança que ele faz com Noé, manda ele construir a arca, entrar com a sua família na arca e com um casal de cada espécie, nós sabemos. O Senhor disse a Noé, entra na arca com toda a tua família, ele e sua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. Mais uma vez se repete aquilo, íntegro entre os seus contemporâneos, está em outro versículo, e aqui diz, o único justo que vejo no meio desta geração, você faz a diferença, você é o único justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, Deus já disse para ele que vai destruir, né, a terra, fala, constrói uma arca, entra com a tua família, porque você é o único justo que existe. Toma um casal de cada animal, aqui ele diz, né, dos animais puros 7 casais, dos animais impuros 1 casal. Existem aí tradições diversas que vão sendo casadas na Escritura, por isso a gente tem essas discrepâncias, né, pelas várias tradições que essa história era narrada, né. Também as aves do céu e etc. Toma 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas. Pois dentro de 7 dias... farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Deus anuncia a Noé, eu vou destruir todo mundo, menos a sua família, porque você foi o único justo que eu encontrei. Bota a sua família dentro da arca, né, bota lá os animais, e pronto, é isso. E aí o que Noé diz? Não diz nada, mas não fala nada, não fala. Mas tá bom, diz aqui, Noé fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Então Noé obedeceu. Talvez ele tenha pensado assim, ufa, vou salvar minha família, né? Que coisa, ainda bem que Deus olhou para mim, graças a Deus. Se tivesse aquele Salmo 90, ele ia falar, Caio, 10.000 à tua esquerda, 1.000 à tua direita, você será preservado. Ele e a sua família, né? E veja, salvou a si e a sua família. Queria chamar a atenção para esse detalhe. Tu és o único justo sobre a terra. Então vou salvar só você? Não, mas não é bom que o homem esteja só. Então ele salva a Noé, a sua esposa, aos seus 3 filhos e as suas noras. 8 se salvaram, vai dizer a primeira carta de Pedro. Noé tinha 3 filhos, todos eles são salvos. Bom, provavelmente seus filhos, suas noras e até a sua esposa
não eram lá também muito diferentes daquela geração, porque diz que não era o único justo, mas acabou que eles foram salvos ali, né? Pegaram, Jesus colocou a família toda no mesmo balaio e resolveu salvar a família toda. Pela justiça de Noé, sua família também foi salva. Isso é muito forte, muito marcante nessa passagem. Mas o que eu queria pegar é justamente isso dele não falar nada. Vamos guardar essa informação para esses dias que nós vamos fazer esse caminho. E nós vamos ver Jesus presente em todas essas figuras do Antigo Testamento. Porque, já vou, eu não consigo, eu não aguento, eu quero falar logo, né? Porque assim, depois a gente vai ver, não vou falar não, só vou jogar aqui assim, cenas dos próximos capítulos. Já viram esse negócio? Não tem isso? Joga só um flashzinho, né? O pessoal fica querendo ver depois a novela. Então, Abraão, a gente vai ver Abraão. Qual é que é a reação de Abraão quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra? Vamos pensar aí. E depois, qual é a reação de Moisés quando Deus diz para Moisés que cansou do povo de Israel, vai destruir o povo de Israel? Mas de você eu farei surgir um grande povo. Vamos pensar. E aí a gente vê por que Noé era um homem bom na sua geração. Foi o que de melhor Deus encontrou ali. Mas também nisso a gente vê uma caminhada. A gente vai voltar em todas essas passagens, né? Mas pensem nisso, né? Deus fala para Noé: Noé, eu vou destruir todo mundo. Noé fala assim: tá bom, isso aqui eu tenho mais que obedecer. Não fica quietinho, falou nada. Fez a arca, né? Também não tripudiou de ninguém, não debochou de ninguém, mas enfim, ficou calado. Abraão, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, a gente conhece a passagem. Dialoga com Deus, intercede pelo povo. E depois Moisés, mais ainda, quando ele fala que vai destruir o povo de Israel. E a gente vai vendo como cada um se coloca ali. A gente vai fazer esse caminho esses dias, né? Mas a comparação que a gente faz com Noé não é difícil de perceber, é muito clara. Como que Noé é uma figura de Jesus, né? Porque no fundo, Jesus é esse único justo que jamais houve na humanidade. Deus vê a maldade do coração de todos os homens, menos no coração de Jesus. O único justo de verdade, o único obediente que disse sim em tudo, de toda a humanidade, de todos os homens e mulheres que já passaram por aqui, Jesus. Aí pode dizer a Virgem Maria também, né? Fiel ali, né? Quase como que uma imagem de Cristo, né? Sua mãe. Mas Jesus, basicamente ele, né? É aquele único justo que a humanidade jamais produziu, que nunca disse não ao Pai. Esse é Jesus. Então, Noé é uma figura dele, é uma figura que aponta para Cristo. E Jesus constrói também a sua arca, a sua barca, a igreja. Uma das imagens mais caras da igreja sempre foi a barca de Pedro. Desde lá os primeiros séculos, os padres da igreja já comparavam a igreja com a barca de Pedro, sempre Jesus no leme conduzindo, né? E nós estamos nessa barca, é claro. Então olha aí, a barca de Pedro é a igreja que ele funda. A arca de Noé é uma imagem então da igreja, da barca de Pedro, que é aquela na qual Jesus entra, né? Jesus coloca Pedro ali como base, como vai lá, você no leme, vai conduzindo aí pelo mar, que eu vou para lá para trás dormir, fica aí conduzindo, né? Não fica preocupado não, que vai, mas vai afundar, não vai não, eu estou ali, pode deixar, então fica tranquilo, ele está lá na barca com a gente, né? E aí a gente vê isso, quer dizer, como é que esse único justo que pisou na terra, pela sua justiça e fidelidade, ele salva não apenas a si, até porque ele não precisava ser salvo, né? Mas ele vence a morte, ele sai da morte, não apenas para si, mas para todos os seus, para toda a sua família. Jesus, pela sua obediência e fidelidade estrita a Deus, salva não apenas a si mesmo, mas a si e a sua família, a sua igreja. E quem é a família de Jesus? Quem é a igreja? Somos nós. Quem são os irmãos de Jesus e sua mãe? Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, aliás: mestre, seus irmãos e sua mãe estão aí fora, querem lhe falar. Ele fala: quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe?
aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é que está de verdade dentro da barca comigo e vai ser salvo junto comigo. Ou seja, Jesus, pela sua fidelidade, salva a si e a sua família, a todos nós, pela obediência de um só homem. Assim como pela desobediência de um só homem entrou o pecado e a morte no mundo, aí Paulo vai falar de Adão, pela obediência de um só entrou a justiça e a salvação para todos em Cristo. Essa imagem a gente vê muito clara em Noé também. E Jesus, ele falava isso. Outro dia me chamou a atenção, eu estava meditando num texto, eu falei, que coisa, né? Jesus dizia isso abertamente. Tem lá aquela passagem quando ele fala assim: qual de vós, se o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Se o filho pede um ovo, vai dar uma serpente. Pois bem, se vós que sois maus, olha aí, Jesus falava a todo mundo, chamava todo mundo de mau, e todo mundo gostava, todo mundo ouvia e falava, nossa, como prega bem, né? Como fala bem esse Jesus, como é bom ouvi-lo. Ele está dizendo que a gente é mau, mas todo mundo ouvia, que coisa, eu ficava pensando, como é que Jesus fala isso? Todo mundo, mas a gente é mau mesmo, né? Não sei, eu fico imaginando. Se vós que sois maus, se eu fosse um dos discípulos de Jesus, se eu estivesse ali do lado dele, se eu fosse Felipe, Tiago, João, eu não sei, se eu estivesse ali naquela hora, ainda bem que eu não estava, porque se eu tivesse, eu acho que ia falar assim, Jesus, mestre, não pega tão pesado, não fala assim não, o pessoal não vai gostar, Jesus, você fala assim, as pessoas não gostam, as pessoas vão ficar ofendidas, depois amanhã não vai voltar aí, não vai querer mais seguir o Senhor. Jesus, deixa eu te ensinar, deixa eu te explicar uma coisa aqui, assim, só tem que tentar, né, ser mais amoroso, né? Fala, vós que sois maus, né? Fala assim, vocês que de vez em quando pisam na bola, fala uma coisa mais assim. Não, Jesus não tem papo na língua, né? Ele fala, já vê, e a gente lê aquilo ali e fica, né, encantado, porque ele fala com quem tem autoridade. Ele pode dizer isso. Qualquer outro que diga isso, a gente vai dizer, você o que aí também com essa trave no olho, vem falar do meu cisco aqui? Não é isso? Nós não podemos falar assim, mas Jesus podia, né? Então, ele falava com autoridade, as pessoas gostavam de ouvir, nós gostamos. Mas, de fato, ele reconhece, né? Se vós que sois maus, tem também bondade no coração, quanto mais o Pai dos céus, né? Então, Jesus é esse, em quem não havia maldade, só havia bondade. E ele, pela sua fidelidade e obediência a Deus, é que salva a humanidade inteira, redime toda a humanidade por essa arca que ele construiu. Ali, todos aqueles casaizinhos lá, né? De animais, né? Tem até a musiquinha lá. Todos aqueles animaizinhos são a imagem e figura de todos os povos e nações, né? Todas as raças, todas as culturas são chamadas a fazer parte dessa arca, dessa barca de Cristo, né? Que é a igreja, onde todos se salvam. Ele salva a si e aos seus, todos nós que somos a sua família. Só para concluir, eu queria fazer eu já fiz, aqui o pessoal já estava já, né? Mas fazer como é que fala? Não é bem um exercício ou para a gente pensar assim, vamos fazer uma opção aqui, né? Digamos assim, Jesus está na barca, então, e nós estamos na barca com ele, sim ou não? Sim. Queremos estar na barca com Jesus? Sim, queremos. Então vamos fazer um exercício assim, 2 barcas assim. Eu já fiz isso aqui uma vez, quem estava na missa vai lembrar, né? Então, 2 barcas. Uma barca é o seguinte, uma barca na verdade não é uma barca, é um transatlântico, hein? Olha aí, aquele cruzeiro, né? Aqueles que param de vez em quando no cais do porto, que a gente passa e faz assim. Então aquela barca enorme, né? 400 piscinas, tem tudo ali e tal, uma maravilha. Um transatlântico daquele, com tudo que tem direito, pode pensar, e tem tudo lá. E você num transatlântico daquele, que maravilha. Aonde? No Caribe, olha que beleza, né? Fim de tarde, pôr do sol, né? As gaivotas lá. Gaivota, eu tentei fazer uma gaivota, mas não saiu, não consegui. Tá bom, lá, você lá naquele transatlântico ali, com tudo que você tem direito, mas sem Jesus. Jesus não está nessa barca. Tá. Agora vamos para outra barca aqui. Essa aqui a gente deixa aqui para dar pause aqui. Vamos para a segunda barca aqui. A segunda barca é a barca de Pedro, hein? Já meio velha, meio caindo aos pedaços, meio furada, rede furada, aquele barco velho ali, enfim. E não tem muita coisa lá não, tá? E tá no Mar da Galileia lá.
E numa tempestade ainda por cima. Numa tempestade, quase afundando. E você está com o seu baldinho, ajuda aí. E tira lá a água do balde. Porque está quase todo mundo morrendo afogado. Você está lá também com o seu baldinho. Lá, meu Deus do céu. Mas com Jesus. Só que Jesus está dormindo. Mas está lá. Está lá. Qual barco que a gente vai preferir? Está com Jesus. É claro. Pode dizer, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? Quem é a nossa vida? É Cristo. Cristo é a nossa vida, Ele que nos deu a vida. Ele pode ter tudo, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás, tudo isso vai virar fumaça. Todas as coisas aqui da terra são nada comparado com o que nos espera. Nós temos uma vida eterna, uma plenitude, caminhar junto com Ele, junto com Jesus, nas alegrias e tristezas, né? Então, vamos lá para a barquinha lá, estamos com Jesus aqui, mesmo que foi essa barquinha ruim aqui, né? Então, enfim, é só uma história, né? Mas é para a gente saber o que escolher. Eu digo que é só uma história porque acontece essa história uma vez, foi até aqui na paróquia, só que foi lá no Cavalão, né? Então, na Capela Nossa Senhora Aparecida, tem gente de lá aqui. E aí eu contei lá essa história, uma ocasião, fiz essa mesma comparação que eu fiz aqui, vi toda aquela coisa, tem um barco aqui, qual que vocês preferem? Todo mundo, com Jesus. Aí uma senhorinha falou assim, eu prefiro o transatlântico com Jesus. Aí eu falei assim para ela, eu fiquei meio desconcertado na hora, eu falei, não, mas aí não pode. Por que não pode? É proibido, é pecado? Não pode porque eu que inventei a história, eu que sei, não estraga a minha história. Não estraga a história não. Jesus está no outro barco aqui. Você tem que... Aí, quer dizer, quase que quebrou minha história ali. Mas enfim, é só uma história, só para dizer que é só uma história. Mas a ideia é essa, né? Preferir estar com Ele em todas as condições. Olha aí a luz da fé, meia-noite, 3 da manhã, quando todas as condições são desfavoráveis, mas eu quero estar com Ele. Quando tudo me leva a me afastar dEle e fazer outras opções, não. Eu quero caminhar com Ele, né? Se teu pé te leva a pecar, arranca teu pé dali, vai por outro caminho, vai com Jesus, né? Tá bom, vamos ficar de pé então, vamos fazer as nossas preces da comunidade.